Salve inscritos e visitantes do canal Acervo Sobrenatural. Hoje é dia de relato, que foi enviado para nós em nosso e-mail. Se você tem algum relato sobrenatural, mande pra gente também. Canal Acervo Sobrenatural @gmail.com. Vamos aos relatos. Bem, aqui vai mais um relato da minha prima, e essa foi a primeira aparição que ela viu. Tudo começa quando ela e sua amiga vão na casa de sua bisavó, e perto da casa havia uma totalmente abandonada, a qual diziam ser assombrada, e que existe um espírito de um velho que vagava naquela casa. Como toda criança curiosa, ela e sua amiga foram na suposta casa assombrada para ver se a história que sua bisavó havia contado era verdadeira. Então, elas vão lá. E quando estão chegando na casa, elas veem um riacho quase seco. Pulam o riacho e continuam indo até a casa. Quando elas chegam, veem que a casa estava quase caindo aos pedaços, o que fez elas duvidarem um pouco da história de sua bisavó. Mas de qualquer forma, entraram na casa. Então as coisas começaram a acontecer. A porta se fecha sozinha e todas as janelas do local começam a bater. Também todas sozinhas, as janelas abriam e fechavam toda hora, e isso não parava. Foi então que as garotas resolveram sair o mais rápido possível. Elas saem e, quando estão correndo de lá, acham um cavalo. Sim, um cavalo. Achou esquisito? Esperem, vai ficar um pouco pior. Como já estavam longe da casa, acharam que não teria nenhum problema acariciar o cavalo. Quando perceberam que o cavalo já confiava nelas, sua amiga subiu e começou a andar com ele normalmente. Mas quando chega perto daquela casa assombrada, o cavalo fica louco e começa a correr de um lado para o outro, derrubando a sua amiga no chão. E o cavalo não parou por aí. Ele começa a correr atrás da minha prima e de sua amiga. Então elas correm, dessa vez na intenção de voltar para casa. Elas pulam o riacho, mas a sua amiga não consegue pular e acaba ficando presa. De repente, o riacho que estava seco fica cheio e uma força sobrenatural começa a puxar a sua amiga para dentro. Mas minha prima consegue puxá-la para fora. Daí você pergunta: e o cavalo? Bem, ele virou pó. Sim, isso mesmo. Quando elas chegaram ao riacho, ele simplesmente desapareceu. Então, elas vão embora. Minha prima conta tudo para sua bisavó. E ela só fala a famosa frase: eu avisei. Hoje, a casa já não existe mais. O cavalo também nunca mais foi visto. Enquanto ao riacho, o riacho é o seguinte: todos que vão lá não veem riacho algum. O elevador assombrado. Há alguns anos, vivia em um antigo prédio de apartamentos em uma parte ruim da cidade. Certa noite, cheguei em casa tarde do trabalho e vi uma multidão reunida na entrada. Quando perguntei o que estava acontecendo, alguém me disse que um homem idoso fora encontrado morto no último andar. Ele tinha vivido no edifício toda a sua vida e ninguém sabia o que realmente aconteceu com ele. Seu coração simplesmente parou do nada. Cerca de uma semana depois, novamente cheguei tarde em casa, e quando estava subindo no elevador, ouvi um som forte de batida no poço do elevador. Na época, eu não me importava muito com estas coisas. O prédio de apartamentos era bastante antigo e o elevador às vezes estava fora de serviço. Então eu presumi que eram apenas alguns trabalhadores fazendo reparo.
No dia seguinte, um dos meus vizinhos me contou o que havia acontecido. Havia uma linda jovem que morava no andar de cima de nós. O vizinho me contou que a menina estava no hospital. Ela havia sido encontrada naquela manhã, deitada na escada, perto do elevador. O motivo pelo qual ela estava deitada lá, ninguém sabia. Ela não conseguia falar e estava apenas olhando para o espaço como se estivesse em transe. Ninguém conseguia entender o que havia acontecido com ela. Se você tem algum relato sobrenatural para enviar para a gente, mande em nosso e-mail canalacervosobrenatural@gmail.com. Se é visitante em nosso canal, também se inscreva, ative as notificações. E deixe o seu like, pois ele é muito importante para o crescimento do nosso canal. Também, se desejar, apoie o nosso projeto através do Apoia-se. O link está na descrição. Obrigado por assistir e até a nossa próxima história.